uma lei de justiça. Lei de justiça, amor e caridade. E pensei nessa imagem do nascimento de Jesus, porque o nascimento sempre nos traz a ideia da renovação, né? E é necessário renovarmos em nós conceitos que já vêm há muito tempo. Como agora mesmo, há pouco ouvimos do conceito sobre a paz, que não adianta buscarmos a paz fora de nós, né, se nós não a mantemos dentro de nós mesmos, dos nossos corações. Então, a justiça é a mesma coisa. Esse conceito de justiça, ele vem progredindo. E não é uma coisa que é estacionado, né, na história. Então, a gente sabe que quando se procura justiça no dicionário, a gente tem como definição que justiça é o respeito, ao respeito aos direitos de cada um. E na história? Né? Na história, quando a gente procura justiça, a gente vê que na antiguidade as pessoas faziam justiças com as próprias mãos. Na pré-história, então, nem se fala. Então, na antiguidade, as pessoas, aquela pessoa me fez mal, aí ela ia descontar. Então, o conceito de justiça na época estava muito junto com punição. Então, se punia. Então, vamos punir aquele que nos fez mal. E nessa de punir aquele que nos fez mal, muitas vezes o crime era maior. Então, a punição era mais forte do que o próprio crime que ela estava querendo reparar. Então, vai surgindo a ideia do olho por olho, dente por dente, que é a lei de Talião. Às vezes as pessoas acham que Talião é uma pessoa, né? O Talião é que fez esse princípio de olho por olho, dente por dente. Não, Talião significa tal, lex talionis. Então é a lei tal, né? Então ele pressupõe uma correspondência entre o crime e a punição, entre o crime e a justiça. Então a pessoa fez alguma coisa, ela vai pagar na mesma proporção. Então isso começa a ser utilizado na antiguidade, mas não por todos os povos. Mas um dos povos que vai começar a aplicar e escreve, um dos primeiros povos que a gente tem que escreve a lei de Talião, é lá na Mesopotâmia. O rei Hammurabi, ele manda escrever numa grande pedra de mais de 2 metros, né, e bem larga também, mais de 2 metros de altura. Hoje essa pedra está no Louvre, no Museu do Louvre, em Paris. Ele manda escrever um código, chamado Código de Hammurabi, que para a época era já um avanço, mas a gente observando, lendo ele hoje em dia, a gente vê que ainda ele privilegiava as classes poderosas, em detrimento da classe escrava, né? Mas já era uma lei escrita, que facilitava, porque agora eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou cobrar da maneira que eu quero, eu vou cobrar da maneira como o rei Hammurabi mandou para aquele povo, né, escrever. Então, lex talionis, tal crime, tal a punição. Aí a lei escrita, então, ela vai sendo essa evolução que a gente conhece. E o Espiritismo? O que o Espiritismo fala sobre a lei de justiça? Então, tem uma história do irmão X, do livro Contos e Apólogos, chamado Questão de Justiça. Muito interessante. Essa história conta o irmão X lá na espiritualidade, conversando com alguns amigos. Tem um que diz assim, vou te falar sobre a justiça. Eles estavam conversando sobre a justiça. Ele conta que a espiritualidade superior reuniu-se no espaço para falar sobre a justiça na Terra. Eles queriam saber como andava a justiça na Terra. Será que as pessoas, né, já estavam com a justiça que Jesus havia ensinado, né, com amor nos corações? Será que as pessoas já respeitavam uns aos outros? Porque, pelas informações que eles tinham, a figura de Jesus, a imagem de Jesus, estava espalhada por todo o globo. E, inclusive, pessoas andavam com correntinhas, com símbolos referentes a Jesus. E muitas igrejas, muitos templos cristãos espalhados pela terra. Então, a justiça devia estar já bem evoluída naquele povo. Porque, provavelmente, se eles
eles andavam com Cristo pendurado no pescoço. Se tinha a imagem nas suas casas, nos seus templos, provavelmente eles também andavam com ele no coração. Então, como é que vamos saber se... como é que vamos saber? Não. A espiritualidade superior, então, determinou que um espírito bem elevado, habitante de um planeta muito evoluído, viesse para a Terra. E esse senhor, esse juiz, ele era um juiz lá naquele planeta. Ele vinha para cá para estudar, e aí ele ia voltar, ia fazer um relatório e passar para esses gênios da espiritualidade. Aí ele vem, ele se dirige para uma grande cidade. Quando ele chega nessa grande cidade, ele vai para o tribunal, né, para o fórum. Estava tendo um julgamento. Então ele vai para lá e ele se informa com a espiritualidade lá o que tinha acontecido. E eles explicam que aquele homem que estava sendo julgado, ele era um homem, né, de mais ou menos 40 anos, ele era um dono de um sítio que tinha ido à falência. E a sua esposa estava doente, e ele tinha 4 filhos, e os filhos com fome, e ele então cometeu um furto. E aquele momento era o momento do julgamento. Então o juiz da espiritualidade ficou esperando o veredito. Quando veio, 20 anos de reclusão. Aí o juiz falou assim, nossa, né? Ele esperava uma corrigenda, mas não uma coisa tão forte. Aí ele se aproximou daquele homem, né? Falou para ele nos seus ouvidos, para ele ter coragem, para ele permanecer firme, que ele ia conversar com o presidente daquele país, que ele ia ver se ele fazia uma modificação nas leis. E ele sai dali, pesaroso, e vai direto para o Palácio do Governo. Quando ele chega no Palácio do Governo, estava tendo uma comemoração. Era uma comemoração em homenagem a um oficial de guerra que tinha que tinha matado muitas pessoas, que tinha pilhado muitas casas, estava inclusive rico por conta disso. E em torno deste homem, deste oficial de guerra, muitos espíritos reclamando, chorando, praguejando contra ele, porque eles tinham sido mortos por aquele oficial de guerra. Então o juiz sai dali, né, muito entristecido. Ele nem chegou a falar com o presidente devido àquela comemoração. E aí o irmão X pergunta, mas e aí? O que ele falou para a espiritualidade? Né? Perguntou para o amigo. Ele disse assim, que havia algo de muito errado na máquina da justiça humana. E ele pedia um prazo de 500 anos para continuar observando, para poder responder melhor. Então, essa história, né, ela vem nos mostrar que quanto que nós ainda precisamos trabalhar em nós o conceito de justiça. Quanto que nós ainda, quando vemos alguma coisa, nós na hora queremos punir. Nós na hora queremos castigar. Nós ainda associamos punição com castigo. Né? Nós ainda queremos que a pessoa sofra. Quantas vezes a gente vê pessoas que vão presas, aparecem na televisão, a cadeia no Brasil é uma grande jaula. Né? Conforme a maior parte delas, quando aparecem os presos nas penitenciárias, não parecem que são seres humanos passando por um processo de reajuste. Parece que colocaram os seres humanos em jaulas, né, sem nenhuma condição de se reajustar. Então, nós precisamos trabalhar em nós. Então, em nós tem que ter essa noção de justiça mais avançada, porque uma pessoa já separada da sociedade, ela já já está passando por um processo de castigo. Né? Ela não precisa estar separada da sociedade, também separada da higiene, separada da boa alimentação, separada de uma condição digna. E quando vamos falar sobre justiça em Deus, nós sabemos que todos nós aqui estamos reencarnados, nos reajustando perante a justiça divina. Não sabemos nenhum de nós o que já fizemos de equivocado em outras reencarnações. E Deus, para nos reajustarmos, Ele nos manda para a Terra com esquecimento sobre as nossas faltas e nos coloca numa família. Quem vem nos receber é um pai, é uma mãe. Então, independente do que nós fizemos no passado,
Nós somos colocados por Deus numa família. Então, Deus é amor. Jesus veio nos ensinar que Deus é amor. E em Deus, justiça, amor e caridade estão juntos e equilibrados. Quando você vai repreender um filho, você não fala, ai não, vou ser só justa. Hoje eu não vou tratar com amor. Né? Eu vou ser só justa, não vou... Não, a gente normalmente trata, quando a gente vai repreender um filho, a gente é justa, mas também usa uma cota de amor. Às vezes até a gente usa uma cota maior de amor, né? E vai deixando passar. Então, a reencarnação é a grande prova da justiça amorosa de Deus, que nós ainda não aprendemos e precisamos nos apoderar desse novo conceito de justiça, que não é novo. Né? Ele é novo ainda para nós, porque nós não nos apoderamos dele. Mas precisamos nos apoderar dele. E Jesus, quando ele fala, né, quando ele é apresentado à mulher adúltera, o que ele fala para as pessoas? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ou seja, ele está ensinando, olha, né, antes de você condenar alguém, olhe para ver se você não precisa também de perdão, de indulgência. Então seja indulgente. E o Livro dos Espíritos, no capítulo 11, no livro 3º, tem algumas questões que falam sobre a justiça. Tem várias questões. Na questão 873, Kardec pergunta para a espiritualidade superior: o sentimento de justiça é natural ou ele resulta de uma aprendizagem? E os espíritos respondem: é natural. Tanto que mediante uma injustiça o ser se revolta. O progresso moral desenvolve esse senso de justiça, mas não o dá. Deus o pôs no coração dos seres. Tanto que, quando a gente encontra pessoas muito simples com um conceito de justiça atuante. Então, todos nós já nascemos com esse conceito de justiça, impregnado na nossa consciência. Na 874, Kardec pergunta: como se explica que os seres entendam a justiça de uma forma tão diversa, que um considera uma coisa justa e o para outro é injusta? E os espíritos respondem: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando o sentimento de justiça e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, a pessoa, quem vai ser julgado? É meu filho, é meu sobrinho, é o filho de não sei quem. Então eu julgo de uma outra forma. Às vezes, uma pessoa que amamos faz a mesma coisa que uma outra que nós condenamos há poucos dias antes, faz a mesma coisa e a gente não fala nada. Por que a gente não fala nada e com aquele lá a gente quase trucidou? Porque nós colocamos amor. Mas por que só naquele? Porque aquele é meu parente, aquele lá é filho de não sei quem, eu conheço desde pequeno. Mas você acha que você não conhece aquele outro também? Será que aquele outro, em outra encarnação, também não foi um ser próximo? Ou será que não vai ser um ser próximo numa próxima encarnação? Então, todos nós somos irmãos. Estamos temporariamente usando esse corpo de carne. As nossas ligações consanguíneas, elas são muito temporárias. O que representa de maior força é as nossas ligações espirituais. A consanguínea, ela é importante, porque Deus nos coloca numa família para aprendermos a amar a todos, começando pela família. Na questão 875, os espíritos ensinam que a justiça consiste no respeito aos direitos de todos, né, de cada um, que existe a lei humana e a lei natural. A lei humana, ela varia com o progresso. E por isso ela tem muita infinidade de situações que ela não regula. Então, hoje em dia, você fez comida demais, sobrou, ninguém bateu a sua porta, você joga no lixo. Mas provavelmente, e não é crime, você não vai preso por isso. Tem uma pessoa passando fome, tem países em que a fome é imensa, né? Tem remédio que venceu e você joga fora, tem roupa que você também está lá mofando, quando você vê a traça comeu, né? Ou o mofo estragou. Você não é recriminado, sendo que tem pessoas que estão morrendo de frio em outras regiões. Será que num planeta mais elevado isso não é crime?
isso não é considerado, já não está no Código Penal daquele planeta. É claro que em planetas desenvolvidos, a justiça ela vai cada vez mais saindo do papel e sendo praticada no dia a dia. Então, um ser elevado, ele pensa duas vezes antes de jogar uma comida fora. Ele pensa em duas vezes antes de fazer mal a um outro ser, a um animal, qualquer coisa. Ele não faz, né? Na 876, Kardec pergunta, já que a lei humana não regula tudo, na dúvida, como agir? E eles respondem, Jesus ensinou, querer para os outros o que se quer para si mesmo, ou seja, tomar o direito pessoal como base. E Deus, né, colocou esse direito, essa lei de justiça na nossa consciência. Tem uma frase do Gandhi, né, numa entrevista que ele concedeu a um repórter, que ele diz assim, olho por olho e o mundo acabará cego. E então, se nossas ações forem movidas sempre pelo desejo de vingança, acabaremos destruídos, pois a vingança ela gera um ciclo vicioso, não é verdade? Que só termina com uma ação de amor. Então, aquele pessoa me fez mal, eu vou lá e faço mal para ele, ou se eu não faço de forma concreta, eu desejo, que nós espíritas sabemos que é quase a mesma coisa, né? Que só não surgiu a oportunidade, mas o nosso pensamento, e o nosso pensamento ele já é uma ação. Esse círculo vicioso só vai terminar quando a gente perdoar, quando algum de nós abrir um espaço para o perdão, para o amor. Então, e assim abre espaço para a felicidade. Pois como pode um ser feliz se ele cultiva dentro de si o ódio, o rancor, a mágoa? Quantas pessoas que falam assim, ai, mas ninguém me ama, eu não consigo amar ninguém, nada dura, nenhum amor dura. Mas o que você está cultivando dentro do seu coração? Você está cultivando o ódio, a mágoa, a vingança? Como é que você olha os outros? Então, quando eu cultivo essas coisas ruins, negativas, eu não estou abrindo um espaço para a felicidade. Às vezes a pessoa tem uma família, mas a ação dela na família é tão negativa, nefasta, sempre olhando para o outro pensando mal, sempre desejando o mal do outro, né? Acaba o quê? As pessoas próximas, o que sentem? Mal-estar, né? Desejam estar próximas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a pessoa convidou fulana, ciclana e não me convidou. Por que será? A gente tem que refletir. Às vezes a gente pega e pensa assim, pô, o outro é mau, né? Fez isso pra mim. Mas por que será? Será que não está na hora de eu ir lá e conversar com a pessoa? Olha, o que está acontecendo? Você não fez isso, fez pro fulano alguma coisa? Eu fiz algo de errado? A gente não deve ir com uma pedra na mão, você deve questionar. Eu fiz algo de errado? Se eu fiz, eu quero me reajustar. Eu quero me equilibrar. Porque nós viemos aqui para isso. Nós não viemos aqui para ficar cultivando. Aí a gente vai chegar no mundo espiritual, o nosso amigo espiritual vai falar o quê? De novo. Você foi para lá para se reajustar e voltou igualzinho. Então não dá, né? Tem uma lenda Cherokee bastante interessante, que ela diz assim, que numa aldeia Cherokee, uma nação lá da América do Norte, uma nação indígena, um cacique bem idoso, conversando com as crianças da aldeia, ele diz assim que dentro dos seres existem dois lobos. O lobo que cultiva o ódio, o rancor, a maledicência, a infelicidade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E o lobo que cultiva a paz, a esperança, o amor, a fraternidade, a amizade. E que esses dois lobos vivem em constante luta. E aí as crianças todas ficaram pensando. E uma delas questionou, que lobo que vence? E ele disse, aquele que você alimentar. Então é isso mesmo, né? Vamos alimentar um lobo bom. Então essa mesma luta, ela é travada sempre em nós. Precisamos fazer com que só o bem possa aflorar em nós, né? O Divaldo, no livro
Divaldo Responde, volume 2, ele aborda sobre a felicidade de uma forma muito interessante, que eu acho que cabia aqui, trabalhando com justiça, né? Ele diz que a felicidade, ele tem como objetivo essencial o ato de amar. Amar ao próximo e amar a si mesmo. Que o ser que se ama percebe suas imperfeições, luta contra elas e muda de atitude, porque passa a compreender que os outros também têm problemas. Mas é importante que o ser se ame. Quantas pessoas, às vezes, né, elas não se amam, então acabam trabalhando contra si mesmas. Se a gente não se ama, quem é que vai nos amar? Então a gente precisa se valorizar, mas se valorizar no bom sentido. Não é fazer nada, às vezes fazer coisa ruim já se valorizando. Não, é investir no bem dentro de você, na boa saúde, né? Tanto nos exercícios físicos, boa alimentação, se preservar, falar sempre o bem, elevar os pensamentos, pegar um pedaço do dia para fazer sua oração, para meditar, para tratar sempre bem os outros, ter sempre um sorriso, ter um olhar de amizade. Então você está se amando, você está cultivando coisas boas. A tua atmosfera espiritual passa a ser mais luminosa, passa a atrair coisas boas. Porque se eu cultivo a infelicidade, eu vou atrair o quê? Então, a gente se ama quando a gente se cuida, tanto moralmente, eu vou fazer a coisa certa, porque eu me amo. Eu quero ir para um planeta melhor, eu quero que esse planeta se transforme num planeta de regeneração. Então eu vou investir em mim, para que dentro de mim haja uma regeneração, uma mudança, mudando todos os conceitos. Então perdoe. Tem alguém que te fez mal? Perdoe. Vai saber o que você já fez na outra encarnação. Perdoa logo. Seja você quem dá o primeiro passo. Não fica esperando, mas ele me olhou feio. Faz mal, né? Olhe bonito. Ele olhou feio, você olha bonito. Você abre um sorriso. Seja você quem ama. Todos temos inimigos, o Divaldo fala. Isso não faz mal, isso não é importante. O que é fundamental é não ser inimigo de ninguém. Se o outro é teu inimigo, o problema é dele, o Divaldo fala, né? Quando você é o inimigo, aí a coisa fica feia. E para finalizar, eu escolhi uma história do livro No Mundo Maior. Os livros do André Luiz são livros excelentes, que nos ajudam muito a compreender melhor o nosso papel aqui nessa vida, né? A compreender melhor o mundo espiritual, saber que o mundo espiritual não é um mundo onde eu vou chegar lá e está tudo mágico, maravilhoso, né? Onde eu vou encontrar tudo bem, onde eu vou ficar só andando para lá e para cá fazendo bem. É um mundo também de violência, é um mundo também de muitas doenças, é um mundo também de revolta, porque está ligado. Nós vamos para onde nós, né? Eu não vou. Se você for para um mundo evoluído, tudo bem, né? Mas a gente vai ficar por aqui mesmo, assim, mais próximo. Então é um mundo que também precisa de muito empenho. Não existe mágica. Você não vai chegar lá, né? E tá tudo certo. Então você vai também ter que trabalhar muito. E quando eu penso mal aqui, eu estou me ligando com o mal de lá. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, umbral, né? Que coisa. É um lugar, um umbral, feito por nós. Os pensamentos negativos que não se diluem. Eles vão se concentrando no espaço, formando regiões nevoentas, escuras, sombrias, atraindo animais pestilentos, né? Da mesma forma, se você deixa um lugar sujo na sua casa, logo logo vai ter mosca, vai ter barata, depois vai ter rato, certo? O mundo espiritual também. Nós todos temos responsabilidade sobre a Terra e sobre o mundo espiritual que nos envolve. Então vamos tentar mudar. Então eu falo para meus filhos sempre, gente, aqui em casa ninguém pode desencarnar antes de ler a obra completa do André Luiz. Então, pelo amor de Deus. Então, no Evangelho, eu tenho 3 filhos, no Evangelho eu sempre levo um capítulo ou outro. A gente lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos, mas eu sempre levo um capítulo ou outro para eles se interessarem. É muito importante. Tem gente que fala, mas a obra do André Luiz é difícil. Não é difícil. Nós é que estamos com a dificuldade.
Então precisamos vencer a nossa dificuldade. Não é ele que é difícil, é nós que ainda precisamos nos aprimorar para entender melhor. Então vamos nos aprimorar, certo? O Mundo Maior é o 5º livro após o Nosso Lar. E nesse livro ele narra histórias da relação entre o mundo dos encarnados com os desencarnados, principalmente durante o sono. E eu escolhi o capítulo 13, que tem um título Psicose Afetiva, porque conta a história de Antonina. E a Antonina ela está vivendo uma situação que ela está se sentindo injustiçada. E realmente ela foi, coitada. Mas a gente não sabe o que aconteceu no passado dela. Mas como é que ela deve encarar esse momento que ela está passando na vida, né? Então, nesse livro, o Calderaro é o mentor espiritual, é o orientador do André Luiz. E aí o Calderaro fala para o André Luiz que eles estavam sendo chamados imediatamente para ajudar uma amiga. E eles vão para a Terra, né? Eles estão aqui pela Terra, eles vão correndo e chegam na casa da Antonina. Chegam no quarto da Antonina. E a Antonina está jogada na cama, né? Chorando convulsivamente. E o Calderaro se penaliza. Fala, ela é uma amiga nossa, né? Batalhadora. E ela então está sofrendo muito porque, né, ela teve uma desilusão nessa noite. E aí o Calderaro conta para o André Luiz, a Antonina, ela desde muito cedo trabalha para ajudar a mãe. Quando ela tinha muito novinha, ela ficou órfã de pai. Aí ficou ela, a mãe e uma irmãzinha, a Nenê ainda. E a Antonina, com 8 anos, já começa num trabalho remunerado para ajudar a mãe a criar a irmã. E aí a Antonina vai indo, com 20 anos, a mãe da Antonina desencarna. E a Antonina então pega para si a missão de cuidar da irmã, de acabar de criar a irmã. Mas a Antonina cultivava um sonho, que era casar, era ter filhos, era ter um amor. E aí, quando a irmã dela se casa, ela pensa, pronto, agora vou cuidar da minha vida, né? A minha irmã se casou, mas ela descobre que o marido da irmã era alcoólatra. E quando bebia, ficava violento. Então ela decide ainda ficar morando com a irmã. E vai morando com a irmã, trabalhando num laboratório como operária. E os anos vão passando, até que ela conhece um rapaz, o Gustavo. E ela se apaixona perdidamente pelo Gustavo. E o Gustavo está vivendo um momento difícil na vida dele. Ele havia passado na faculdade de medicina. Ele tinha a mesma idade da Antonina, mas ele não tinha como pagar. E a Antonina, que na hora se afiniza com ele, ela se oferece. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a você pagar a sua faculdade. E o Gustavo aceita, fica muito feliz, admira aquela moça. Os dois começam um relacionamento, né, de amizade, passam um relacionamento de amor. E ele fala que quando ele se formar, eles podem se casar, etc. e tal. E assim passam 7 anos. A Antonina se dedicando ao Gustavo e à irmã. O salário dela ela dividia entre a faculdade do Gustavo e um pouco para a irmã. E seus sobrinhos, porque a irmã tem 4 filhos seguidos. E a Antonina ajuda a criar aquelas crianças. Até que o Gustavo se forma. Ele se forma, mas como a faculdade requeria muito dele, né, ele pouco vê a Antonina, principalmente no final. Quando a Antonina fica sabendo que o Gustavo havia se casado com uma moça mais jovem, rica, de uma família muito rica, ela se desespera, ela vai atrás do Gustavo. E ele recebe-a de uma forma fria, cruel. Ele fala, imagine que eu vou me casar com você, olhe bem para você, uma mulher de mãos calejadas, já com fios brancos na cabeça. Eu estou formado, agora eu sou médico. Nem a sua figura física corresponde a uma esposa de um médico. Eu me casei com uma mulher mais jovem, muito rica, que tem a ver agora com o nível. E a Antonina sai de lá arrasada. Passa num lugar, compra um remédio, um veneno, e vai para a casa dela. E é isso, é o Calderaro contando para o André Luiz. E lá a Antonina chorando. E aí o Calderaro fala, André, vai examinando a Antonina
enquanto eu vou dando uns passes nela, porque eu tenho, me falaram para virmos para cá, para dar um passe nela, fazê-la dormir após a meia-noite, porque após a meia-noite vão vir 2 espíritos visitá-la. E o André então começa a examinar, percebe, né, que a Antonina, ao chorar muito e ao se sentir injustiçada, né, sentir ofendida, magoada e desejosa de morrer, para que o Gustavo visse o que ele está fazendo com ela, né? Então nuvens escuras saíam da mente de Antonina, do cérebro de Antonina, e iam em direção ao seu corpo físico e se estabeleciam principalmente no coração. Olha quando nós nos descontrolamos, como nós mesmos, depois a gente passa mal, não sabe por quê, né? Aí corre para tomar remédio. Então nós mesmos vamos causando sombras em nós. Então a Antonina estava fazendo isso com ela. E o André Luiz, penalizado, né, ouvia os pensamentos dela, que ela dizia que queria muito ter uma família. Por que Deus fazia isso com ela? Né? A gente sempre coloca a culpa em Deus. E por que ela não, por que o Gustavo fez isso? Mas ele ia ver, né? Ela ia morrer e aí ele ia pagar, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Calderaro fala, bom, agora eu vou dar o passe nela para que ela durma. Ela não queria dormir, mas o Calderaro aplica um passe tal que ela se entrega ao sono. Logo que ela dorme, entram 2 espíritos iluminados. Uma era a Mariana, que havia sido mãe da Antonina, foi encarnada, aquela que faleceu quando a Antonina tinha 20 anos, e outro Márcio, um espírito ligado pelo coração da Antonina de muitos séculos. E aí a Mariana se aproxima da Antonina, se dobra sobre a Antonina e a chama, como ela chamava quando estava encarnada, né? Filha, filha. E a Antonina se desprende do seu corpo físico. A Antonina era uma menina espiritualizada, mas ela estava passando por um momento de dor. E aí ela se desprende parcialmente do corpo físico e vê a mãe. Ela vê a mãe, ela se joga no colo da mãe, chorando. Mãe, mãe, me leva daqui, me arrebata desse corpo denso. Eu não quero mais viver na terra, mãe. Eu sei que a morte é um erro, buscar a morte é um erro, mas eu não aguento mais esse mundo cruel, né? Mãe, tudo que eu estou passando, onde já se viu? E a mãe, então, a segura no colo, faz carinho nos seus cabelos, quando Márcio se interpõe, né? Se mostra. Quando ela vê o Márcio, a irradiação de amor do Márcio era tão intensa que na hora o seu sofrimento modificou. Ela continuou chorando, mas agora já mais consolada. Porque o amor dele era tão intenso por ela, e como ela era um espírito elevado, e o espírito elevado ele tem uma atmosfera que nos emociona, né, que nos faz bem, que modificou aquele sentimento dela, aquela tristeza profunda. E ela, admirada, abriu os olhos, né, e começou a tentar buscar na sua memória quem era aquele ser que estava fazendo essa transformação nela. Ela até esqueceu o Gustavo. E aí ele vai falando com ela, Antonina, estou aqui, né? Eu e tua mãe sentimos de longe o teu sofrimento e viemos em teu auxílio. Nunca te desamparamos. Nós sentimos o perigo e estamos muito preocupadas contigo. E aí ele percebe que a Antonina está buscando lá na memória quem ele era. E ele fala para ela assim, não forces a situação, acalma-te. Um dia reconquistará o patrimônio da memória total. Porque nós lembrarmos de outras vidas, nos lembrarmos, né? Não é porque desencarnou que você já lembra de tudo. É uma conquista. Lembrar do passado, Deus só permite quando você tem condições de saber o que você fez e também quando você conquistou esse direito, né? Então ele fala, não fique buscando me reconhecer. Aproveita esse momento para recompor tuas aspirações a esferas superiores. Então a Antonina, por essa frase dele, o que a gente vê? A Antonina reencarnou porque ela queria passar por situações para poder ir para esferas superiores, que era onde ele estava, né? Onde ele estava.
Que motivos te levam a provocar tua morte? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para te ajudar. Ó, minha amiga, como abriste assim o coração ao monstro do desespero. Diz-me, sou teu amigo da eternidade, quero ouvir-te. E a Antonina, assim, meio que paralisada, né? Ele está fazendo carinho nos cabelos dela, aí ele pega ela pelas mãos, levanta, e ela só consegue falar, estou exausta. E ele diz, mas jamais fostes esquecida. E recebeste 1000 recursos da providência, o corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza. E aí ela fala assim, mas meu amigo celeste, eu tenho sonhado em ter um lar, em ter um esposo, em ter filhos. Por acaso é um crime? Eu já trabalhei tanto pela felicidade daqueles que amo, eu não posso também ser feliz? E aí ele fala que sim, que ela poderia ser feliz, mas não da maneira que ela estava almejando, que ela já tinha tanto à sua volta. Ele fala, não permita que a sombra de algumas horas atrapalhe a luz dos séculos que estavam por vir. Então aquele sofrimento, aquele momento, aquela encarnação, são algumas horas perante tudo que ela ainda ia viver, né? E aí ela fala assim, mas eu não posso ter alguém, eu não posso ter um companheiro. E ele diz, no entanto, né, que tem encarnações que a gente vem com a família, que a gente vem rodeado de seres que amamos. No entanto, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de convivência fraterna entre os que amamos, há existência em que estamos aparentemente isolados, em que nos preparamos para jornadas santificadoras. Ou seja, ele estava ali, a mãe dela estava ali, eles de longe mantinham a ligação com ela. Aparentemente ela estava sozinha. Naquela encarnação, ela ia ficar sozinha para poder se preparar melhor para uma jornada, né, mais de aprimoramento. E aí ele diz para ela assim, eu coloquei algumas frases porque eu achei as falas dele tão bonitas. Estamos reencarnados para cooperarmos nas obras que nos cercam. Por vezes, somos privados de sensações, que ela queria sensações amorosas, né? Então nós somos privados às vezes, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Não sabemos perder por alguns dias, né, para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. E ele diz para ela, e como é que você pode se sentir tão desamparada se te aguardamos? Hábitos aqui de tua afeição e carinho. Prometes, Antonina, modificar seus pensamentos? E ela então se ajoelha e fala, comprometo-me a modificar minha atitude, em nome de Deus. Então, nesse instante, ele pega as palmas mãos sobre a fronte de Antonina, e um jato de luz, né, imenso a envolve seu corpo espiritual, envolve seu corpo físico, fazendo com que todas aquelas sombras se dissipassem. E aí ele e a mãe da Antonina, a Mariana, pegam a Antonina e a levam para um passeio. E ele, de manhã cedo, né, eles vão passear em regiões superiores. De manhã cedo, por volta de umas 7 horas da manhã, Mariana traz de volta a Antonina. Calderaro dá um passe na Antonina para que ela não se recordasse integralmente do que havia vivido, porque ela não suportaria, né? Então, mas que ela apenas recordasse que todo aquele momento que ela havia passado, que ficasse nela impregnado em forma de coragem, em forma de resignação, em forma de renovação. Que ela pudesse ficar arquivado nela sob novas forças, para que ela agora conseguisse superar o que estava vivendo. E ela desperta, o sol está atravessando a vidraça do seu quarto e ela sorri. Ela acha alegria naquele raio de sol. Um sobrinho de 5 anos entra no seu quarto
pedindo que ela acompanhe-o até o jardim, pois uma roseira nova, uma rosa nova tinha nascido na roseira. E ele fala, vamos titia, vamos comigo ver a roseira. E ela sorri, ela olha para aquele sobrinho tão mal vestido, mas tão lindo, ela percebe o amor que ela tinha por aquele sobrinho. E ela pensa, poxa, os filhos da minha irmã também são meus filhos. E ela olha para ele com tanto amor e pensa, meu Deus, eu pensei em fugir da vida por uma bobagem. Eu sou jovem, eu posso ser tão útil ainda na vida. E ela então fala para ele, espera um pouco, meu querido, eu já vou. Então que essa história possa servir de exemplo para nós, para conservarmos em nossos corações novos conceitos, sobre todos os conceitos que existem, né? Que o nosso conceito de justiça se renove, que ele passe a andar sempre junto com a caridade e com o amor.